Olá, leitoras e leitores, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Hinert e esse aqui é o canal Batalhas Literárias. Hoje a gente está aqui para o nosso primeiro episódio do Batalhas Literárias e hoje, como nossa primeira convidada, tem a Ana Carolina Pérez Bogo, que é essa menina linda aí que está sentada aqui do meu lado, que eu não sei qual lado que ela tá para mim, eu acho que é esse. Oi, tudo bom? Apresente-se para o público, por favor. Para o público, por favor. Que foi? Apresente-se para o público, por favor. Tá. Meu nome é Carolina, canceriana, 20 anos, formada em escrita criativa. Ainda não colei grau, mas terminei a faculdade, então quase já. Tenho um podcast que a Isa já comentou aqui. Eu acho que é isso. Meu gênero favorito é terror e policial. Então, eu chamei a Ana aqui hoje para a gente trazer o nosso primeiro Batalhas Literárias, porque eu queria que fosse uma coisa com 2 livros que são muito marcantes. Se você ainda não leu esses livros, com certeza já ouviu falar ou já assistiu os filmes, né? Porque são famosos pra caramba. E eles são O Colecionador de Ossos e O Silêncio dos Inocentes. Então, assim, esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. A primeira sendo considerações iniciais e sinopse, e a segunda parte sendo considerações finais com spoilers. A gente vai avisar antes dos spoilers virem, tá? Fiquem tranquilos. Mas mesmo assim, vai ter sim a batalhas literárias antes e depois. Só que depois a gente vai discutir na paulada mesmo, não vai ser tão regrado que nem no começo. Então vamos começar com a sinopse. Pode começar. Bom, é sempre difícil, eu acho, fazer sinopse de livro de mistério, porque não tem muito, assim, que eu não quero falar muita coisa, mas basicamente esse é o segundo livro na coleção do Hannibal Lecter, que é um canibal e serial killer. E ele conta a história da Clarice, que quer entrar na parte criminalista, de psicologia criminal do Quântico, do FBI. E ela acaba sendo a única pessoa que o Hannibal consegue falar. Ele gosta de falar com ela em troca de informações sobre a vida pessoal dela, porque o chefe dela, que eu não lembro o nome... Você lembra o nome do chefe? Mas é alguém que trabalha... Eu terminei de ler o livro hoje e realmente... Enfim, o chefe vai estar aqui dela... na tela. Vai estar aqui na tela. O chefe dela tá atrás, tá no caso de um serial killer, que eles chamam de Buffalo Bill, que tem matado várias mulheres e tem tirado pedaços da pele delas. Então ela vai fazer esse meio de campo, assim, com o Hannibal, porque ele parece que ele sabe mais sobre esse serial killer que todo o FBI. Acho que... E eu vou falar sobre o Colecionador de Ossos, que é esse livro aqui. Não vai estar focando pra gente, tá? Mas é uma mão de osso. Vai estar a foto aqui também, porque agora eu aprendi a colocar foto na edição. Então vai estar a foto aqui. E aqui vai estar o Silêncio dos Inocentes. Fica assim. Então, o Colecionador de Ossos vai nos contar uma história também sobre um serial killer, que ninguém sabe o nome. Eles chamam de Colecionador de Ossos porque cada vítima, ele sempre deixa um pedaço de osso nos lugares. E aí a gente vai ter como detetive uma pessoa que é o Lincoln Rhyme, e ele é um tetraplégico, então ele não, na verdade, ele não é mais um detetive formado, né? Ele tá agora como civil, ele se aposentou justamente por conta da sua condição. Ele fica numa cama, é tudo motorizado para ele e tal. E aí chama a atenção dele esse caso, porque tem algumas referências do que aconteceu há muito tempo atrás em outro caso dele. E aí quem acha a primeira vítima é uma policial, tipo uma guarda, assim, se chama Amélia. E aí, Amélia Sachs. E aí ela, tipo, faz por instinto, ela fecha tudo e faz tudo para preservar a cena do crime. E aí ele chama a Amélia, que na verdade não é especializada em nada com perícia criminal, para ir ajudar ele no caso, tipo, porque ela foi a única de toda a equipe que fez o certo. Então ele fala, tipo assim, não, tu tem instinto para coisa, então tu vai trabalhar comigo. Mesmo ele sendo um civil, ele tá comandando isso. E aí o legal é que em cada cena do crime, o colecionador de ossos deixa pistas para o próximo crime, tipo assim, pegue-me se conseguir. E aí tu começa
a partir dessa sinopse, assim, para a história, que é muito, muito massa. E a pergunta central desse Batalhas Literárias, como vocês já devem ter visto por aí, é qual é o melhor detetive? E aí a gente vai degladiar sobre isso, porque, né, as opiniões divergem um pouco em alguns pontos da história, que é todo o propósito do Batalhas Literárias. Exatamente. Tá. É que assim, tem uma coisa no Lincoln que eu já conversei com a Isadora, ela concorda comigo, pelo menos nesse ponto. Na coleção de Ossos, é que ele sabe tudo. E tem um motivo pra ele estar tão ligado com esse caso, né? Mas nessa parte do vídeo eu não posso falar o porquê. Mas o que me incomoda é que ele sabe literalmente tudo sobre todos os materiais, sobre tudo. Então, esse solo se encontra em tal parte de Nova York. E com toda essa... quase uma coisa onipresente, onisciente, quase um deus. Então, isso eu não gostei dele. Mas ele tá há muitos anos trabalhando como criminalista, né? Ele é um criminalista forense. Então, tu entende até. E até menciona no livro que ele, depois que ele ficou tetraplégico, o único passatempo que ele podia fazer era ler. Então, ele já tinha terminado todos os livros que ele queria ler e ele foi ler sobre essas coisas técnicas. Só que ao mesmo tempo que, ele menciona isso no livro, porque é em terceira pessoa o livro, né? Mas ao mesmo tempo que fala isso, tu fica tá, mas não é possível que ele consiga reter tanta informação. Bate o cotovelo. Eu acho que, isso e pra mim também tem vários momentos que parecia que a conexão que ele fazia com esse conhecimento, com as coisas que estavam acontecendo no caso, parecia uma coisa muito óbvia e não era óbvia, era bem complexo. E eu acho que isso pra mim o livro pecou um pouco, assim. E o que eu gostei do Silêncio dos Inocentes é que a Clarice, ela fez psicologia, né? Ela tem uma graduação em psicologia, uma graduação em... não sei se não é criminalista, assim, também. Eu acho que é criminalístico. Tipo uma psicologia criminal, que eu acho sensacional. E mesmo assim, ela ainda não tá realmente trabalhando com isso. Ela estudou, então ela faz vários erros, né? Enquanto ela mas o que ela aprende, eu acho que ela aprendeu muito mais, que ela fez várias coisas que ninguém ia esperar que ela fizesse no Silêncio dos Inocentes, que eu acho que talvez combine um pouco mais com a Amelia no Colecionador de Ossos, porque ela também... Só que a Amelia vai completamente sem saber nada, né? Que é uma técnica muito comum de se fazer em histórias e em séries de TV, como, por exemplo, Grey's Anatomy, Scandal, Suits, que quando tu tem um local de trabalho que tem regras muito específicas e que provavelmente a pessoa que tá lendo, tá assistindo, não sabe, tu bota alguém que também não sabe de nada, como Suits, tu bota o loirinho. Esse. No Grace tu bota a Meredith, então ali eles botaram a Amelia, porque daí tu vai aprendendo com ela, quando ela vai vendo as cenas do crime, por que ela tá fazendo desse jeito, que se fosse uma pessoa que já conhecesse, né, não ia fazer muito sentido. Então... Exato, e aí eu acho que essa parte até, ela é um pouco mais diferente, porque no Silêncio dos Inocentes, a Clarice vai conversar com o Lecter com Hannibal Lecter, porque eu sempre falo o contrário, louca. E nessa conversa que ela tem, é ali onde ela consegue as informações. Se ela tá na cena do crime, se ela tá perseguindo, se ela tá pesquisando, ela não tem como falar com ele, porque ele tá preso numa unidade de segurança máxima psiquiátrica, porque afinal ele mesmo era um serial killer, né? Então sim, ele tá preso. Sim. E aí... A história dele começa no livro anterior, que é o Dragão Vermelho, se não me engano, mas a gente só leu O Silêncio dos Inocentes porque queria focar mais nesses livros mais conhecidos e que tem adaptação para filme. E aí na parte do Colecionador de Ossos, a Amelia também não sabe nada, mas ao mesmo tempo que ela aprende mais quando ela vai com o Ryan, quando ela tá no quarto do Ryan, no caso, ele liga para ela quando ela tá na cena do crime, dá instruções dela passo a passo do que fazer, o que difere muito os dois. Só que o que torna eles próximos, e eu acho que é o motivo principal pelo qual a gente trouxe essa pergunta em particular, de qual detetive é o melhor, é porque os dois, de certa forma, estão presos, né? Os dois não conseguem ir na cena do crime, os dois não conseguem... E os dois sabem mais do que a pessoa que tá fazendo, que tá aprendendo. O que eu gostei da Amelia é exatamente isso. E, ela vai aprendendo muito rápido, mas pra mim, a Clarice foi mais, assim, me intrigou mais. Eu também tenho que dizer que eu gosto mais da psicologia criminal, é a parte que eu gosto mais dessas partes desses livros, no entanto que eu já vi vários documentários, já li vários livros sobre casos reais, então essa é a parte que me interessa. Então, porque eu preferi,
como pode ser, pode parecer O Silêncio dos Inocentes, mas eu gostei muito do Colecionador de Ossos. Mas o Colecionador de Ossos é muito mais uma parte técnica, química, de se tu botar esse líquido nesse solo, tu vai ver tal coisa. Se tu queimar essa evidência, tu vai ver outra coisa. Então, eu acho que isso também difere. Mas o que eu gostei bastante da Clarice foi que ela aprende muito, mas ela aprende sozinha, porque o Ryan fala exatamente e fala o porquê que a Amelia tem que fazer as coisas. Tipo, tu entra, tu faz tal coisa, tu procura, tu sente os cheiros. A Amelia tá sozinha, porque o Hannibal ainda ele fala as coisas, mas ele faz tudo meio em código. Então, que ele fala, isso aqui não tá muito ocasional pra ti, e ela tem que se virar com isso, ela tem que saber, mas também tem o fato que ela tem uma base, né? Então, eu acho que elas são personagens bem parecidas, mas que acho que o que mais difere é, tipo, a formação delas, né? Porque a Amelia realmente não sabia nada de cena do crime e tal. Exato. E aí eu acho que, além disso, os fatores externos influenciam mais. Não é que influenciam mais, mas é que parece que eles pesam mais no Silêncio dos Inocentes do que no Colecionador de Ossos. Porque o Colecionador de Ossos, a mídia vai em cima de um jeito, porque acontece em certo ponto do livro um acontecimento que o Ryan manda uma coisa que não é para ser feita, porque, né, quem em sã consciência faria isso? Mas, enfim, e aí a mídia cai de pau em cima e o caso é meio que retirado deles, assim, temporariamente. Só que, ao mesmo tempo, no Silêncio dos Inocentes é diferente, porque a vítima que criou tudo isso, deles perseguirem o Buffalo Bill com tanta, tipo, agilidade, tanto desespero, é porque é a filha do senador. Então, tipo, daí ali a pressão externa é muito maior, eu acho, né? Não, mesmo... eu concordo. Não, e daí uma coisa só que fica me matutando na cabeça e que eu não consigo tipo, colocar na minha cabeça que isso realmente acontece, é que o Hannibal ainda é como se ele atendesse ainda, né? No livro. Sim, É mas ele passa o tempo inteiro sendo psicólogo da Clarice, né? Eu gostei muito, porque essa é outra coisa, eu gostei muito mais da dinâmica Clarice e Hannibal do que a Amelia e Ryan. Porque a da Amelia e do Ryan ainda tu tem uma questão meio romântica, tu não sabe, fica uma coisa meio estranha. Estão tentando forçar, né? Mas tudo bem. Forçação de Hannibal. Só que, tipo, pra mim, porque o Hannibal é o Hannibal, a Clarice sabe que tipo, ela tem consciência do quão perigoso é estar perto dele. Eu acho que por estar falando com um serial killer e não um criminalista que trabalhou muito na área, eu acho que isso também aumenta muito, tipo, as chances de dar uma merda muito grande. Mas ao mesmo tempo a Amélia se irrita muito com o Ryan, porque ele faz algumas escolhas em que, sem spoilers, tá? Mas que ele prioriza a cena do crime e os dados do que as vítimas em si. Então a Amelia a Amelia já é estourada, ela já é estressada. Aí o Ryan faz essas coisas, ela fica mais... Mas ela não queria estar ali. É que ela não quer outra questão. Ela não quer estar ali. Ela não quer estar ali. Ela falou, tipo, não, eu quero ser patrulheira. É isso. Exato. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu não quero estar aqui. Mas uma coisa que eu achei melhor no Colecionador de Ossos, mas que eu acho que também nem cabe pro Silêncio dos Inocentes, é que o Colecionador de Ossos é muito, muito mais nervoso. Chega um ponto, assim, que, tipo, eu também li no Kindle, e chegou um ponto que eu tava, acho que 51% do livro, e eu li todo o resto num dia, porque não tem como parar de ler. E isso também é porque ele bota, tipo, um tempo, né? Ele bota uma marcação de tempo. Tipo, sábado, às 3 da tarde, vai aparecer outra vítima, a gente vai fazer outra coisa. E daí eu acho que isso não tem no Silêncio dos Inocentes, porque tu não sabe, né? O assassino do Silêncio dos Inocentes, ele não quer ser achado. O outro, ele faz um jogo. Por motivos que eu não posso falar, mas tem motivos, faz sentido. Calma, a gente já fala sobre isso. Não, mas tipo, essa dinâmica, porque daí é onde eu fico com questionamento, sabe? Porque eu já tinha lido Colecionador de Ossos, é um dos meus livros de romance policial, tipo, de criminal favoritos, assim, e ao mesmo tempo, ele ainda me deixa muito nervosa justamente por causa do tempo. Porque nos dois ou três primeiros casos, nos dois ou três primeiros casos, é uma coisa mais tipo, ok, tu sabe que vai acontecer. Exatamente. A partir do terceiro caso... Não. E isso eu não senti falta no Silêncio dos Inocentes, mas
é diferente, é outra proposta. Não, se tu quer uma coisa que é mais nervosa, que é mais assim, eu não consigo esperar, mas onde é que vai estar a próxima pista? Onde é que vai estar? O que essa pista significa? Daí, realmente, o Colecionador de Ossos é a melhor opção. Agora, se tu quer uma coisa, não chega a ser exatamente parada, porque o livro não é parada, mas é muito mais cabeça, é muito mais tu tentando entender a cabeça de um serial killer que mata mulheres, que tem um peso específico, uma altura específica e que corta partes específicas da pele pra fazer coisas que tu não sabe por quê. E que bota, né? Coisas, inclusive, que eu fiquei chocadíssima quando eu descobri, depois nos spoilers Sim. eu tô louca pra falar sobre isso. E que bota, tipo, que pensa que ele faz uma tipo, ele é premeditado, né? Porque tu tem dois tipos de serial killer. Tu tem o que faz premeditado e tu tem o que pega qualquer pessoa e dá. Até o Colecionador de Ossos é relativamente premeditado, mas bem relativamente. Não é uma coisa tão específica que nem o Buffalo Bill. Exatamente. Não, até eu acho que, tipo, o do Silêncio dos Inocentes cai mais num serial killer mais clássico, assim, aquele que, tipo... Exatamente. Só que aí é onde entra o negócio. Porque no Colecionador de Ossos eu tive essa noia de terminar o livro muito rápido, porque eu fiquei em desespero por causa da hora. E, ao mesmo tempo, no Silêncio dos Inocentes, eu também fiquei desesperada, porque justamente por tu não saber quando que vai acontecer, tipo assim, tu literalmente podia virar a página, que foi o que aconteceu comigo, que era a Clarice saindo da sala de entrevistar o Hannibal, ela saiu e deu um noticiário que vendeu lá para os tabloides, que tinha... Aconteceu alguma coisa que tu não pode falar o que é. E aí eu fiquei, caralho, meu. E aí eu ficava virando as páginas, tipo assim, tá, não, eu preciso ler isso muito rápido, porque vai que acontece mais alguma coisa, eu preciso saber. Eu preciso saber. Não, isso, tipo, não dá pra falar. Os dois livros também são muito bem escritos. Não... Exatamente. Então, assim, a gente recomenda muito esses livros. Eu vou falar o porquê que eu recomendo o Colecionador de Ossos, porque cada uma tomou um lado aqui, e só vai ser, a briga só vai ser feia depois ali dos spoilers. Por enquanto, a gente ainda tá na amizade, né? Por que eu recomendo o Colecionador de Ossos? Porque ele é daquele tipo de romance policial que vai te envolver não só no trama do mistério, mas como também no trama pessoal dos personagens, tanto da Amélia quanto do Rhyme. E o do Rhyme, o drama pessoal que ele passa é muito intenso, tanto que eu ficava agoniada várias vezes lendo, porque ele, como tetraplégico, o único movimento que ele tem é do dedo. No filme é o indicador, mas no livro é o anelar, sei lá. E o movimento do pescoço. Então, ele fica o tempo inteiro deitado com o pescoço forçado para frente, assim. Então, tu entende, assim, pelos olhos dele, qual que é a dificuldade de viver que ele passa. E daí, talvez, o porquê que ele quer continuar ou não vivendo. Então, para mim, esse livro é o principal motivo pelo qual eu recomendo a vocês. É porque os tramas são muito bons. Até o principal motivo pelo qual o assassino, o colecionador de ossos, escolhe matar essas vítimas e o porquê. Que aí, obviamente, não vou falar, mas, tipo, tudo tem um sentido. E para mim, o sentido foi a melhor parte do livro. Sim. Esse plot, Sim. eu levei um tapão na cara de novo, porque eu já li esse livro, ó. E para mim, sempre é o plot que dá o tapa na cara. Sim. Tanto que eu já tinha recomendado esse livro pra Ana e, tipo, agora ela teve a oportunidade de ler. E, tipo, ela me mandou mensagem, eu não lembro nem que hora que era. Ela mandou mensagem. Tarde. Eu não acredito. Eu, sim, acredito. Não, isso foi uma coisa que eu senti um pouco de falta, mas também é uma outra proposta no Silêncio dos Inocentes. E essa surpresa com quem que é o serial killer. Porque isso, pra mim, deixou o Colecionador de Ossos muito melhor. Porque ele puxa teu tapete quando assim, tu não espera. E isso é muito difícil de ser feito bem. E fez sentido. Casou com a história. Exatamente. E não só isso, né? O lance do Colecionador de Ossos é que é em terceira pessoa e tu vê, como tem capítulos, tem partes que é o próprio assassino pegando as vítimas. Só que tu não sabe nada dele. Nada. Tu não sabe cor, tu não sabe altura, tu não sabe nada, porque ele tá sempre todo paramentado e tu só sabe que é um ele. Tu não sabe mais nada. Nada. A única coisa que chega próxima dessa no Silêncio dos Inocentes é quem encontra o assassino, né? Que essa eu fiquei chocada. Não, isso sim, puta que pariu. Não é quem, mas é como. Essa, é tipo assim, ó. Mas aí, eu recomendo... Mas por que tu recomenda o Silêncio dos Inocentes? Então, eu recomendo o Silêncio dos Inocentes porque a escrita é sensacional. Os personagens
são muito densos. E para mim, assim, o que eu mais gostei de todo o livro foi essa troca, foram os momentos de troca que acontecem várias e várias vezes entre a Clarice e o Hannibal. É muito rica essa troca, porque os dois estudaram psicologia, os dois estão o tempo inteiro se analisando, tentando pegar pistas. E o caso é muito legal. Se tu gosta de que é um serial killer muito clássico, que faz as coisas por um motivo e que tem um modus operandi muito específico. Sensacional, isso eu achei muito legal, porque parecia muito que eu tava vendo um documentário que nem o do Ted Bundy, que tem na Netflix, que eu recomendo muito, que eu gosto bastante, ou Confessions of a Serial Killer, uma coisa assim que tem. Serial Killer Confesso também é muito bom. Em português é Conversando com um Serial Killer. Isso. Mas aí esse negócio do modus operandi, assim, do Silêncio dos Inocentes, eu não tenho real o que falar. É sensacional. Porque ele é perfeito. O negócio do serial killer do Silêncio dos Inocentes não é o como, é o porquê. Não. Sim. Porque eu achei que ia começar a ser problemático. Teve um momento que eu fiquei com medo que depois, quando chegar na parte. Que fosse ficar, tipo, close errado demais, assim. Que eu fiquei, tipo... E daí eu fiquei muito feliz que eles reforçaram várias e várias e várias vezes que não envolvia identidade de gênero, não envolvia nada disso. O porquê que essa pessoa matava. Então eu acho que... quando eu comecei a ler, eu fiquei, tipo... Eu não tô gostando desse caminho que você tá levando, mas aí depois eles foram se explicando. Eu, tá bom. Não, e o que tu falou ali da troca entre a Clarice e o Hannibal, pra mim foi uma das... Tipo, foi muito sensacional. Porque o Hannibal, ele só aceita ajudar a Clarice em troca de informações pessoais da vida dela. E aí tu pensa, tipo, cara, o cara é um psicopata. Só que acaba... Até a parte dela se abrindo ajuda o caso. Porque ela faz conexões com... Tipo, sabe? Eu não sei explicar. É uma coisa muito doida, assim. Mas... É ótimo. Leiam, assistam um filme. Anthony Hopkins e a Judy Foster. São perfeitos, por favor. E a Angelina Jolie e o... Como é que é o nome do ator ali? Denzel Washington. Esse mesmo faz o Colecionador de Ossos, gente. Pelo amor de Jesus, assiste. É sensacional. Então, assim, gente, eu acho que essa pode ser a nossa parte de considerações iniciais e sinopse, que ficou... a gente colocou os pontos bem colocados. Então, eu não entendo. Se tu não tiver vontade de ler os livros até agora, é porque tu tem algum problema, meu anjo. Com todo respeito no coração. Ao gosto, sinceramente. Péssimo. Tá rude, tá péssimo. E eu ainda já vou avisar, já vou dar um leve aviso. Se tu tiver muita sensibilidade a cenas explícitas de tortura, de... Não leiam nenhum dos dois. No geral, assim, não leiam esses livros, porque eles são bem explícitos nesse sentido. Bom, eu não tenho coração, então eu adorei. Adorei, achei sensacional, a descrição perfeita. Mas, enfim. Então, antes da gente ir pra parte, né, como spoilers, eu queria falar um pouquinho do meu podcast, que é um podcast sobre literatura e cinema de terror. Em cada episódio eu pego uma obra, um filme, um livro, uma série, pego algum elemento que eu gostei e falo um pouco sobre ele. A Isa, grande apoiadora do podcast. O nome é Girly_Horror. Eu vou botar o link tudo. Vai estar tudo aqui na descrição, galera. Não te preocupe. Vai ser o primeiro link na descrição. E agora eu entrei e comecei a fazer uns episódios de sessão dicas. Então eu faço dica de como começar a ler terror. Eu vou fazer um dos melhores livros policiais. Vou fazer séries que valem a pena serem vistas. De diretores para prestarem atenção, que tem vários agora. O terror está voltando no cinema, gente. Vamos aproveitar. Então é isso. Curta, comenta e compartilha o canal, porque é maravilhosa essa menina, essa minha amiga Isadora, sou suspeita. Amo muito ela e esse canal vai crescer muito, eu tenho certeza. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, pelo amor de Jesus, porque a meta agora é 100 inscritos, tá? É um número pequenininho, poxa, me ajuda, tu não paga nada, é de graça. Só pela boa vontade mesmo. Clica aqui, botãozinho vermelho, super chamativo. E se quiser ainda, clica no sininho para receber as notificações de quando forem postados vídeos, que são nas terças-feiras e sábados, sem falta, tá? E agora a gente vai passar para a parte com spoilers e considerações finais, que agora é, pauleira! Não sei o que falar, só sentir. O lema da minha vida nesses livros. Pois é, então,
Aí agora a gente tem a liberdade total para se degladiar o quanto a gente quiser. Eu não sei se a gente vai se decajar, porque a gente tem opiniões muito parecidas. Verdade? Vai ter algumas coisas que a gente discorda. Com Tipo assim, certeza. por exemplo, as opiniões que a gente concorda é que no Colecionador de Ossos, quando tu vai ler, quando é a perspectiva do Rhyme falando, no caso, tipo, né, ele comentando as coisas no escritório dele, é tudo muito descrito, todos os processos, Sim, todos os tipos de solo, daí às vezes dá até uma preguiça de sim, terminar o parágrafo. Eu sim. confesso que algumas vezes eu até pulei o parágrafo, porque eu fiquei com muita. Não. Uhum. E essa parte eu achei bem chata. Porque ele passa muito tempo dizendo coisas muito técnicas que tu podia ter dito de uma forma bem mais simples. Mas quando a Amelia está nas cenas dos crimes, que ele fica no ouvido dela, aí sim. Porque daí é simples, porque ele tem que explicar para uma pessoa que não sabe o que tá fazendo. Como Exato, fazer. Então tipo, tem que ser simples. É exato, direto. tipo, uma tirada que a gente nunca imagina. Ah, tu vai entrar num lugar, beleza. A primeira coisa que um perito vai fazer, colocar um elástico no tênis. Quando eu li isso a primeira vez, um elástico no tênis. Claro, porque daí tu consegue diferenciar as pegadas, né? Porque daí uma delas tem o formato do elástico, a outra não. Eu fiquei, caraca, uma coisa super simples que a gente nem. Não, várias de tipo de perfume, onde é que. Isso, esse tipo de. Pensa, se tu fosse ele e quisesse ver a vítima, onde é que tu ia ficar, daí talvez tu consiga uma impressão digital, um cabelo, alguma coisa. Isso não tem o que falar, sabe? Eu acho que, pra mim, a única coisa assim que me travou muito a leitura foi realmente essas partes muito técnicas. Gosto da relação deles, mas não é uma relação assim que. Acho que porque no início ela nem gosta muito dele, eu acho. E acho que, não sei, eu não gosto muito do jeito que eles se tratam, assim, no início. Depois eles ficam muito amigos e tal. Só que também acho que é meio, tipo, demais, assim, tipo, porque, né, a grande questão é que ele quer se matar. E ele Exatamente, não era quer isso que eu ia mais. falar. Como tu tá aqui assistindo, ou tu já leu, ou tu já assistiu, ou tu quer e tu gosta de spoilers. Então, vamos contar do Doutor Morte, né? Que Então, tipo, não é assim, eu entendo, só que eu acho que tu também tem que ter cuidado com as coisas que tu coloca numa história, tá? Tipo, eu entendo que esse era o conflito maior dele. Eu entendo isso. Tipo, só que assim, é que nem aquele Como Eu Era Antes de Você. Você tá dizendo que uma pessoa de cadeira de rodas, tipo, tem que considerar isso. Não sei, eu acho complicado esse tipo de coisa. é. Tipo, eu entendo que era um conflito do personagem e tal. Mas não sei. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com quando que tu fala que, tipo, a pessoa quer se matar por um motivo muito específico. O famoso Doutor Morte aí, né? Que depois a gente vai voltar para esse personagem. Mas o famoso Doutor Morte, o que acontece? Ele tem uma equipe, como se fosse uma equipe filantrópica, tá? Onde ele recebe dinheiro para matar os pacientes. Ele é um doutor mesmo, ele é um médico. Para fazer tipo, sabe quando faz eutanásia num cachorro que tá doente? É tipo isso, só que com Isso. humanos. E aí o Rhyme entra em contato com esse cara porque ele já tá. Eu acho que um ano com aquele respirador que o pulmão dele não funcionava, né? Porque. Tipo, e daí tu começa a entender, porque daí ele fala com o Doutor Morte, ele fala o porquê que ele quer morrer e tudo mais. E aí tu começa a ficar, tipo, no livro, no começo, tu realmente não entende por que ele quer fazer isso. E aí depois, conforme vai passando, tipo, tem um momento que ele falou que ele queria muito comer um amendoim ou alguma coisa assim. E aí ele não se dava mais esses pequenos prazeres da vida, porque uma pessoa Chocolate também. porque uma pessoa normal, por exemplo, poderia limpar atrás do dente quando fica preso uma casca. Porque uma É. pessoa poderia, sabe, é muito horrível, é muito triste. E aí tu começa a entender meio que o lado dele, sabe? De tipo, Não, com certeza. a posição dele, principalmente ele que era um cara muito ativo. Eu não. Tipo, eu não acho errado ele considerar, eu acho complicado do ponto de vista do escritor, entendeu? Ah, sim. Sim, sim. Não, Tipo, aí eu achei meio ele, o pesado. personagem, tipo, eu não julgo o personagem, sabe? Tipo, o personagem faz o que ele quiser. O que eu acho complicado, realmente, acho que eu não me expressei. Como que é tu escolher botar isso numa. Eu acho que esse é pra mim, esse foi um ponto, assim. Pessoa que não tem uma experiência, né? Não tem um lugar de fala devido, assim, para poder comentar um assunto tão delicado desse, né? Talvez. Exato. E aí, já em Silêncio dos Inocentes, é uma coisa que eu fiquei muito chocada, é que o Hannibal, ele gosta de comer a cara das pessoas Nossa, e o fígado e tudo, né? Ele gosta de comer tudo. as pessoas. Isso eu gostei que, tipo, eles não forçam a relação
Clarice e do Hannibal, a não ser quando o Hannibal tenta forçar. Só que daí faz sentido ele tá tentando forçar aquilo, entendeu? E outra coisa, o Hannibal sabia que era o serial killer porque foi dito pra ele anos antes, como esse cara matava. E isso pra mim fechou muito bem. Na terapia, um paciente dele, que ele matou depois, fala pra ele sobre esse cara. Então é assim que ele sabe que tem um inseto na garganta onde é que tá a cabeça de uma outra vítima há muito tempo. Que foi uma coisa que pra mim faltou um pouco no Colecionador de Ossos, nesse sentido de, tipo, como é que o Rhyme sabia de tudo isso. Eu gostei muito no Colecionador de Ossos, porque também faz sentido o Rhyme entender. Não, eu ainda acho um pouco forçado, tá? Não, mas, assim, faz sentido porque o cara que é o serial killer, ele tá fazendo exatamente para o Rhyme as pistas. Ele estudou muito o Rhyme pra ele conseguir entender essas pistas. Depois que fala isso, eu fiquei, ok, mas ainda assim eu achei que eram pistas tão vagas, tão vagas, tão vagas, que eu fiquei, tipo, tá que o cara é bom, mas assim... É bom, mas não é calma, né? Tipo, uma pista, beleza, não sei o que, não sei o que. Não, pode olhar, ele deixou uma pista. Mas como é que tu sabe? Chegou um momento do livro, na primeira vez que eu li, tá? Duvidade, ele não é tetraplégico, ele tá mentindo pra todo mundo nessa merda. Ele é o assassino e ele tá fazendo isso com todo mundo pra fazer todo mundo de idiota. Sabe? Porque, tipo, eu entendo que, tipo, as pistas foram deixadas pra ele, mas ele não sabia que as pistas tinham sido deixadas pra ele. Então, tipo, como é que tu tem tanta certeza? Tinha uma conexão no começo com a primeira vítima, que era de um caso muito antigo dele, e foi um dos únicos casos que ele não conseguiu solucionar. Um dos únicos. Sim. Talvez por isso que ele lembrava muito bem do caso. Só que aí, tipo, começa a passar, assim, e daí de uma cena pra outra tu percebe, cara, ou ele é um gênio, ou ele é um maluco. Não, os dois, né? Não dá pra ter um sem o outro, né? As duas primeiras vítimas eu achei bem... Daí depois quando tu começa a pegar, assim... Depois da terceira não tem mais como parar de ler, isso é fato. Exatamente. Porque a primeira vítima é o cara que fica com a mão meio com o dedo, né? Que fica todo desossado, assim, com o anel da próxima vítima. E aí, pra mim, essa foi a primeira parte que o Ryan pegou e falou do anel, e ele já falou, né? Tipo, esse anel é de uma outra vítima, não é dele. E aí eu comecei... Ele fez isso do nada. Do nada. Isso, sabe? Só que aí ao mesmo tempo ele fez a leitura do corpo completo da pessoa que estava enterrada e falou, não, que não é dessa pessoa, não tem que ser de outra. Não, sim, tu até entende, sabe? Que eu acho que é uma coisa que a Clarice não fez tanto, porque como ela ainda é estudante, ela pedia para as pessoas falarem para ela, tipo, ela foi, fez a autópsia e ficou, tipo, tá, o que isso significa, tá, o que isso significa, o que isso aqui significa. Tipo, ela perguntava, daí as pessoas que eram muito, tipo, de uma área muito específica falavam. Foi assim. E ela ia mais pela parte psicológica, ela tentava entender por que o cara escolhia essas pessoas, por que ele fazia essas coisas, que era só essa parte, ela não pegava as cenas do crime e analisava. Eu acho que a gente até pode trazer os serial killers aqui pra galera, o modus operandi de cada um, justamente pra gente trazer o detetive junto nessa história, né? Porque o modus operandi dos dois assassinos, do Buffalo Bill e do Colecionador de Ossos, são muito diferentes e ao mesmo tempo parecidos. Porque eles são muito metódicos, mas ao mesmo tempo o porquê é assim, ó. É muito exatamente. Que é um dos motivos também pelo que eu gostei mais do Hannibal, porque dos serial killers que eu conheço, que eu li os livros, tu sempre tem um perfil muito específico das pessoas. E ela fala isso, são só mulheres de tantos anos que têm um peso X e tal. E no outro é muito aleatório. Porque ele pega uma criança, ele pega um velhinho, se não me engano, um cara, uma mulher. Tipo, uma mulher com ossos à vista. E serial killer não faz isso. Tipo, não é aleatório. Então, isso... Porque ele, na real, ele não era um serial killer, ele tava tentando pegar o Rhyme, né? Tipo, então faz sentido. Porque eu não tava conseguindo entender, porque tudo que eu vi sobre serial killers, todos falavam, não, eles têm um tipo de pessoa específica, ninguém mata qualquer pessoa. Isso não existe de serial killer. Tem um perfil, exatamente, tu tem um perfil. Por exemplo, o Ted Bundy, ele matava meninas de tantos, tipo, uns 20 e poucos anos, que eram magras, altas, com cabelo marrom dividido no meio, porque era a mãe dele. E aí, então... só que também nesse ponto, tipo, ok, o Colecionador de Ossos estava fazendo isso para pegar o Rhyme no final, né? Pra dar um talagaço no Rhyme. Tipo, mas ao mesmo ele tempo... Ele não era serial killer, sabe? Ele matou muitas pessoas. Desculpa. Isso.
Só que aí o modus operandi, sabe? Tipo, não o modus operandi, mas o porquê em si. Tipo, Uhum. o porquê é porque olha o nível desse autor. Ele pegou um livro e colocou dentro de outro livro. Tinha uma história que era sobre, tipo, pessoas assim, e o colecionador de ossos pegou esses capítulos e cada capítulo ele fez uma morte relacionada àquele capítulo. É mais ou menos, tipo, a Ana que me recomendou, inclusive eu li, e hoje eu tenho o livro, tá aqui, que é o Clube Dante. Para quem nunca conheceu Dante Alighieri, É uma ótima porta de entrada. Exato. A Divina Comédia, esse livro é sobre os assassinatos, relatando, tipo, entre as camadas do inferno, assim. É sensacional, é sensacional. E aí esse livro faz a mesma coisa. Ele pega um livro, coloca dentro de outro e faz os crimes em cima desse. Já o Hannibal, lá no... Hannibal, porque eu falo que o livro é o Hannibal, mas na verdade os sonhos Mas não é. Os Hannibal é sonhos o terceiro. O Buffalo Bill tem outro porquê, né? E daí é um porquê muito mais de serial killer que a gente conhece, que é ele acha que é trans, ele não é. Isso que foi uma parte que, quando começou a dar a dica, que era esse, por isso que ele matava as mulheres, porque ele queria fazer, tipo, uma roupa com pele humana dessas mulheres. Que era porque ele era trans, eu comecei a ficar bem preocupada com esse livro. Mas depois eles falam em vários momentos que ele não era, ele tinha ele tava tentando, tipo, se achar em alguma coisa, meio que uma desculpa pra matar. Ele não era trans. Eu fiquei, tipo, tá. Eu não entendo que ele... Uma das maneiras como eles acharam ele foi que ele foi para várias clínicas para fazer a cirurgia para mudar de sexo e foi rejeitado em todos, porque eles fazem vários testes psicológicos para ver e ele não era. Isso eu achei, tipo, quando eu explico, eu falei, tá, tudo bem. Exatamente. E aí, esse porquê dos Santos Inocentes foi uma coisa que me chocou pra caramba, assim. Porque eu achei que ia ser alguma coisa relacionada a, tipo, a sexualidade, tipo, no sentido de ato sexual. Ele não tinha o prazer sexual que é muito comum com serial killers. Mas nesse sentido, eu gostei mais do Colecionador de Ossos, porque eu achei impressionante que era o médico que estava fazendo com que o Rhymes, o médico normal do Rhymes, tipo de coluna mesmo, que não queria que ele se matasse. E ele tinha sido um cara que, por causa de uma cagada que o Rhymes fez uma cena do crime, o assassino escapou e matou toda a família dele. E ele enlouqueceu por causa disso. Ele queria essa coisa de vingança. E eu nunca ia imaginar que era alguém próximo dele. Então, isso pra mim, assim, ganhou muito do Silêncio Inocentes, que era outra proposta, mas eu gostei muito dessa descoberta, assim, porque eu lembro que eu fiquei, tipo, não! Ele, tipo, porque ele falou com todo mundo, ele só falou o tempo inteiro. Eu achei isso. O autor tinha feito todas as dicas durante o livro, e isso eu gostei. Tipo, chegou naquele ponto, e daí quando tu te dá conta, faz sentido, e tu consegue fazer toda a linha de raciocínio que o cara teve. Então, isso eu achei excepcional do Colecionador de Ossos. Qual que é o melhor detetive? O melhor detetive? É que é muito difícil, se tu vai comparar, tipo, tu vai ter que comparar o Ryan com o Hannibal e a Amelia com a Clarice, porque eles estão em dois patamares muito diferentes. Então, entre a Amelia e a Clarice, eu acho que a Clarice é melhor. Acho que a Clarice, nesse ponto, é melhor, mas pelo único motivo de que ela já tinha um conhecimento anterior que ajudou ela a fazer essas coisas. Tipo, eu acho que se a Amelia, por exemplo, fosse formada em perícia criminal... Sim, não, concordo. Uhum. Mas eu concordo contigo. Esse ponto fica pra Clarice. Porque ela achou o cara, né? Isso eu não esperava isso, ela achou ele. Mas no sentido de Rhyme versus Hannibal. Entre os dois, o Ryan é melhor detetive, porque o Hannibal já sabia quem era. Por isso que ele sabia que ele tinha feito. Foi dito pra ele. Mas eu digo, tipo assim, ó, vale tudo desde a forma de que ele segue para ser encontrado o cara. Tipo assim, por exemplo, ele fazendo as trocas com a Clarice e nesse tempo fornecendo as informações, tipo, migalha para ela seguir. Isso vale como detetive também, não só pelo fato que ele já sabia. Sim. E o Rhyme, eu opto pelo Rhyme pelo sentido de que ele faz umas conexões muito nada a ver que dá muito certo. Sim. Tipo, ele realmente estudou muito sobre isso e ele foi atrás, ele reconheceu as coisas que nem fazia sentido no final. E ainda tipo, por cima de tudo isso, ele não tinha autorização nenhuma para fazer isso. O Hannibal ainda tinha uma autorização de dar ali um aconselhamento. Mas, inclusive, só um parênteses. Quando ele ataca aqueles guarda que ele come a cara de um cara, eu fiquei muito...
Fiquei chocada também. Pô, então, nesse ponto, nós temos os nossos ganhadores, né? Imagina se a Clarice trabalhasse com o Ryan, o que ia dar? Bah, ia ser uma equipe, ó. Ô, Não ia de serial killer pros dois. eu quero isso. Eu quero isso pra mim. Vamos fazer uma fanfic, que Eu agora queria dizer. voltou a moda da fanfic. Todo mundo já escreveu uma fanfic na vida, todo mundo. Todo mundo já escreveu uma fanfic. E agora é a nossa hora. Vamos fazer da Clarice com o Ryan. Aí, ó, que dupla. Exato. Mas eu só queria avisar vocês aqui que a Ana vai participar de outras batalhas literárias. Já estamos programando a próxima. Porque, Exato. justamente, a gente tem um gosto muito parecido. Então, os livros que a gente gosta casam muito bem. E aí, inclusive, a gente vai vir até com uns livros bagaceiros. Não vão nem só ser vai ser uns romance bagaceiro mesmo. Enfim. Se você assistiu até aqui, por favor, não esqueça de dar o joinha, de se inscrever aqui no canal. Vai se inscrever no... Isso, é aqui embaixo, porque eu ainda não sei qual que é a direção, então eu falo aqui. Vai ser. Aqui, ó. Vai também seguir e ouvir e tudo mais o podcast da Ana. Vai estar o link aqui na descrição, tá? É muito, muito bom mesmo. Tipo assim, sério, eu ouço enquanto eu tomo banho, às vezes eu ouço de novo os episódios que eu já ouvi. Então, é isso, gente. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê de novo no sábado para um vídeo de resenha normal. E aí depois a gente já volta com mais informações sobre o próximo Batalhas Literárias. Eu acho que a gente fica por aqui. É isso. E tchau! Tchau, obrigada por assistir.